Alô, amigos. Hoje é o dia 5 de junho de 2026. Yes, nós temos Bananas, está outra vez no ar. Eu sou José Inácio Werneck, estou no Rio de Janeiro, Brasil. Excepcionalmente estou no Brasil, porque moro nos Estados Unidos, mas estou visitando o Brasil. Estou no Rio de Janeiro. E Celina Cortes está no estado do Rio de Janeiro, mas está na cidade de Correias e muito satisfeita com o frio, a chegada do frio. Exatamente. No Brasil, quando chega um friozinho assim, fica todo mundo alvoroçado. Celina, eu queria começar dizendo o seguinte: a Constituição brasileira diz que o Brasil é um Estado leigo. Há uma separação entre Estado e religião. Mas, pelo que eu tenho visto no noticiário, parece que o Brasil definitivamente tornou-se um país evangélico, dominado pelos evangélicos que, por sua vez, apoiam o Flávio Bolsonaro, apoiam a família Bolsonaro. Ainda ontem, né, foi feriado de Corpus Christi e A está. Marcha de Jesus, né, que levou milhares e milhares de pessoas às ruas em São Paulo. Estava E lá o Flávio e estava lá também o Jorge Messias, que é o candidato do Lula a- oh, meu Deus, é o candidato do Lula ao Supremo, né? E foi cortado, o Senado deu um tombo no governo, porque em mais de 100 anos foi a primeira vez que negaram a inclusão de um novo ministro do STF, que era o Jorge Messias, candidato do Lula, que o Lula quer indicar de novo, né? Quer indicar de novo. bom, Eu pessoalmente lamento muito que o Lula não opte por uma mulher, porque agora a Carmen Lúcia vai se aposentar muito em breve e o Senado e o Supremo vai ficar sem nenhuma mulher. E as mulheres têm feito um belíssimo trabalho lá no Supremo. mas quando eu vejo agora esse relacionamento assim muito estreito de políticos e pastores evangélicos no Brasil, eu vou lembrar uma frase da Escritura, do Evangelho de Mateus, segundo a qual Jesus Cristo disse: Depois de mim muitos virão e falarão em meu nome, e eu direi que não os conheço. Porque o que nós temos aí é uma exploração política religiosa extremada aqui no Brasil. Isso está ficando um negócio inacreditável. E quando você vê pessoas escandalosamente ligadas à corrupção, como agora temos aí a aproximação muito grande do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro, esse filme, o Dark Horse, o Pangaré, como era? O Pangaré Sinistro. Agora é sinistro. E estão aí falando em nome de Jesus e, ao mesmo tempo, pelo noticiário que se vê, são pessoas que estão aliadas a pastores, por sua vez, talvez muito estranhos, ligados ao tal evangelho da prosperidade, né? Prosperidade para eles. O Malafaia, né? Prosperidade para eles à custa dos incautos, né, que os apoiam. Você que mora no Brasil pode me explicar melhor esse fenômeno. Olha, o Werneck, né, o que aconteceu, Eu quero a aproveitar para dizer que estamos, população. um momentinho, nós estamos aguardando a entrada a qualquer momento do Humberto Borges. Ele está com problemas de ligação da internet, mas poderá entrar a qualquer momento. Vamos lá. Então, a população evangélica cresceu muito. E os evangélicos, antigamente, eles eram mais ligados ao Lula, ao PT e tal. Então, o bolsonarismo começou a explorar isso de uma forma, forçar uma barra. Por exemplo, o Bolsonaro fez um batismo no Rio Jordão com um pastor lá, que eu já não me lembro o nome dele, que é todo enrolado, esses pastores são todos enrolados, né? E aí eles foram conquistando o apoio dos evangélicos, que foram virando uma das bases deles no governo. Então, a penetração do governo Lula entre os evangélicos é muitíssimo inferior. E, por exemplo, agora que teve essa marcha de Jesus,
O Lula até declarou que não foi porque não queria tirar proveitos, falsos proveitos, na participação dele, da marcha, que para ele é uma coisa sagrada que não tem nada a ver com política. Mas o Flávio Bolsonaro estava lá cantando, não sei o quê, porque eles têm que segurar esses eleitores, porque ele vem caindo muito nas pesquisas, né, por tudo que está acontecendo. A ligação dele com o Vorcaro, que foi revelada pelo site Intercept, os 134 milhões que ele acordou com o Vorcaro para financiar o Pangané Sinistro, o Dark Horse, dos quais o Vorcaro pagou 61 milhões, e depois o Intercept mostrou uma visita pessoal do Flávio no dia seguinte que o Vorcaro tinha saído da prisão para cobrar o restante. O Flávio disse que não, que ele tinha ido lá para terminar a relação. E aí o próprio presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, dedurou o Flávio, dizendo, não, ele foi lá para cobrar o que faltava do dinheiro. E os produtores do filme dizem que não receberam um tostão do Vorcaro. Quer dizer, aparentemente, esse dinheiro foi usado para bancar o Eduardo Bolsonaro e outras cocitas mais, sei lá, a campanha política dos Bolsonaro. E aí, hoje, eu vi uma informação que o FBI vai começar a investigar as ligações do dinheiro do Vorcaro lá nos Estados Unidos. Se de fato fizer isso, provavelmente vai chegar aonde deveria, que são no Flávio e no Eduardo Bolsonaro. Porque o Eduardo compraram um fundo ligado ao Eduardo, comprou uma casa. Eu não sei se ele chegou a morar nessa casa, mas atualmente ele está morando numa casa no Texas, que o aluguel é de R$ 30.000 por mês. Ele está lá há Então, meses, né? Há um bom então tempo. é tudo muito, a situação dele está muito confusa, né? E aí agora a situação para eles Eu vi pior. hoje, só para interromper um instantinho, eu vi hoje uma manchete na imprensa brasileira de que a Polícia Federal quer a quebra do sigilo dessa produtora para É, saber exatamente o que pois está dando aí. É. que é a quebra do sigilo para ver se esse dinheiro foi parar lá e para onde que foi, né? Porque tá uma coisa, uma especulação do que foi feito, digamos, uma lei da probabilidade. Mas a gente estava falando de religião e eu descambei para esse assunto do Flávio, porque bom, o Flávio já tem um telhado de vidro tenebroso, né? A história da rachadinha, os 50 e tantos imóveis que ele comprou com dinheiro vivo, a mansão que ele pagou sem ter dinheiro para pagar, onde ele mora em Brasília, de 6 milhões. As ligações dele com o Adriano Nóbrega, que era o chefe do escritório do crime, as ligações com outros milicianos, que ele condecorou com medalha quando ele era deputado da Alerj. O telhado dele de vidro é medonho, mas aí agora, primeiro veio essa denúncia da ligação dele com o Vorcaro, né? A Dinheirama, porque essa Dinheirama, 134 milhões para financiar um filme, é uma coisa ridícula, porque os melhores filmes vencedores do Oscar não custaram nem um quinto desse valor, né? E aí agora, para piorar a situação dele, ele programou uma viagem aos Estados Unidos porque ele sabia a data em que o Trump ia anunciar que as facções Comando Vermelho e PCC iam ser consideradas grupos terroristas. Que isso aí vai permitir os Estados Unidos intervirem militarmente no Brasil, intervir no sistema bancário, uma situação péssima para o país, né? Então, os Bolsonaro apoiam isso, eles sabiam que o Trump ia anunciar isso numa quinta-feira, e Isso o aproveitaram. Flávio foi para os Estados Unidos para faturar isso. Só É. que ele se ferrou, porque na semana seguinte veio esse anúncio do tarifaço dos 25% e mais 12,5% que o Trump está querendo cobrar do Brasil, e essa ameaça
a paixão nacional, que é o Pix. O Pix é a coisa mais amada pelos brasileiros, é uma coisa fantástica. Ainda hoje eu Então, acabei, eu usei o Pix aqui diversas vezes hoje. pois é, é genial. O Pix é uma coisa genial. Então, isso essa crítica que os Estados Unidos estão fazendo ao Pix é mais ou menos como se dissesse que o SUS prejudica a rede particular de saúde. É uma coisa assim, porque o Certo, SUS certo, também é um espetáculo que em pouco, não tem em outro lugar certo. no E isso, mundo uma Celina, coisa como o esse SUS. Flávio Bolsonaro é senador eleito pelo Senador. estado do Rio de Janeiro, não é isso? E eu sou, Senador eleito pelo Rio de Janeiro, e o grupo dele manda no Rio de Janeiro desde 2000. Ih, meu Deus, me fugiu aqui, que deu. não, mas tudo bem, controla o Rio de Janeiro, você sumiu? O que que houve? Eu não tô te vendo. Não está, Peraí. mas está me Deixa eu ouvindo? entrar de novo aqui, peraí. Tá. Mas, veja, É, muito bem. Você está me ouvindo ou não? Porque eu eu estou tô te ouvindo. ouvindo, eu tô te ouvindo, e você também está me ouvindo, né? Eu Mas eu estou não sei o ouvindo que você, estou aconteceu. ouvindo você, porque eu Ih, estou aqui. caramba. Mas se você está me ouvindo, eu queria dizer o seguinte, eu hoje justamente eu estava vendo aqui no celular uma informação que me chegou de que a corrupção no estado do Rio de Janeiro é um negócio É um alucinante. negócio tenebroso. A corrupção no estado, a segurança no estado do Rio de Janeiro é uma coisa tenebrosa. O estado do Rio de Janeiro é o O pior Humberto vai entrar, o exemplo de Humberto vai entrar segurança do cedo. Brasil. É, o Humberto vai E entrar. aí, O Humberto vai entrar. Humberto vai entrar. Ah, Nosso que bom. Humberto Borges. Aqui temos o Eu tô H. com medo aqui, eu tô com uma tela, eu tô com medo de clicar em alguma coisa e sumir a minha voz também. Eu parei de mexer Espero aqui. que o frio não esteja afetando a internet aí em Correias. Pois é, Humberto estamos Borges, nós aqui. temos Mas aqui. então, voltando ao assunto do É, estado do Rio, esse governador, o Cláudio Castro, ele primeiro foi recentemente considerado inelegível. Ainda assim, ele queria manter a candidatura dele ao Senado, né? E aí, os podres que envolvem o Cláudio Castro e o grupo deles, eles estão ligados a Refit, a esse Ricardo Magro, que é o maior sonegador de impostos do Brasil. O Cláudio Castro ficou facilitando a vida desse Ricardo Magro, que mora nos Estados Unidos, olha, e parece o que o Humberto. Flávio também está envolvido com isso. Então, é tudo podre em volta. O estado do Rio é completamente É podre, um escândalo. É um escândalo. cada vez mais dominado pelas milícias, que é a turma do Flávio. O Flávio adora uma milícia. É, eu estou sabendo que ele tem estreitas ligações. Parece que o Humberto entrou. Não sei se ele está nos ouvindo. Humberto, você está nos ouvindo? Estou ouvindo, vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo você muito bem. E Ótimo. já que você entrou, a Celina estava acabando de falar das ligações do Flávio Bolsonaro com as milícias. Você parece que conhece muito bem esse assunto. Olha, ô Zé, primeiro eu quero pedir desculpa ao pessoal, o Banana People, é porque eu Ai, estava com parecido. outro equipamento, tive que mudar o equipamento. Aqui está um horror a conexão aqui em Santa Teresa, tá? Segundo, A sua voz hoje não está boa, não. pois é, então eu vou tentar falar muito alto, vou tentar gritar. Bom, agora eu Agora, estou ouvindo bem. agora mesmo, nesse momento, eu estava acabando de ligar para a Polícia Militar, para 190, porque o barulho, o tráfico aqui no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, na subida, houve uma guerra aqui, mataram um dos donos do morro. Isso daqui está um horror. E aí eles me Mataram? ligaram, é, que é a Zona Norte, aqui na transição do Rio de Janeiro, do Catumbi para Laranjeiras, para a terra da minha amiga Celina. Oi, Celina, como vai? Vai bem. Tá tudo dominado, entendeu? E eu falei pro cara, olha, pro atendente, eu digo, olha, estou sabendo que tem uma grana que está rolando aí na coisa. Ele disse, olha, não me venha falar da minha corporação, não me venha falar disso tudo. Eu digo, olha, cara, você sabe muito bem do que eu estou falando. Aí o barulho parou, mas a conexão da internet acabou-se, entendeu? E aí eu tive que mudar.
de um equipamento para outro equipamento para poder falar com vocês, para te dar uma novidade boa. Diga, Posso? Diga. pode? A FIFA proibiu a vuvuzela. Ah, não, olha, já que você falou nisso, vamos entrar, fazer um pequeno parêntese aí, uma pequena interrupção no assunto das milícias e do Flávio Bolsonaro. Não apenas essa notícia em relação à FIFA, mas uma outra, Alberto, porque a Copa do Mundo vai começar na semana que vem. Veja bem, a FIFA acaba de proibir que as pessoas levem garrafas de plástico vazias para os estádios da Copa do Mundo. Agora, por quê? Porque a FIFA não quer que ninguém ponha água nessas garrafas, se valha dos bebedouros que existem nos estádios para botar água e beber água, quer obrigar as pessoas a comprar refrigerantes nos estádios. Os preços dos ingressos são caríssimos, são absurdos, e até nisso eles querem explorar o torcedor, eles querem obrigar as pessoas a comprar refrigerantes nos estádios. Em qualquer estádio dos Estados Unidos, nós tivemos uma experiência muito recente. Quando nós estivemos agora em Anápolis, na formatura de um dos nossos netos, em um estádio, o preço dos refrigerantes nos estádios é a vontade do dono do estádio, ele cobra o que quiser. É caríssimo você tomar uma Coca-Cola, um refrigerante qualquer num estádio. E até nisso a FIFA está explorando o povo, o torcedor, o incauto. Agora, também em compensação, continuam saindo notícias na imprensa americana de que as pessoas estão dispostas a boicotar essa Copa do Mundo, porque é um absurdo. A exploração é gigantesca e a maior culpada é a FIFA. É a FIFA que está presidindo tudo isso. Que é a culpa da FIFA. Agora eu vou pedir desculpas à Celina, porque interrompi o assunto dela, do Flávio Bolsonaro, desse escândalo. E me desculpe, tá, Celina? Desculpe, Zé Inácio. Eu entrei aqui, eu estava brigando com a polícia no telefone para ver se parava o barulho de explodir os vidros de Santa Teresa. Aí entrei, estraguei o programa todo. Não tem nada não, mas vou botar minha gravata, pronto. Vamos lá. Então tá. Agora, vamos então passamos rapidamente aí, demos uma pincelada aí nas ligações do Flávio Bolsonaro com os milicianos e a Polícia Federal pedindo a quebra de sigilo dessa produtora do Pangaré Sinistro. Agora... Não, eu ouvi dizer que o FBI vai entrar nessa história. Isso é uma vai coisa também entrar nessa história. E já que falamos em FBI e vamos, portanto, aos Estados Unidos, eu quero dizer o seguinte, essa semana teve também a notícia de que o Marco Rubio incluiu o Brasil entre os países que não são amigos dos Estados Unidos. Você deve ter visto isso, quer dizer, uma ligação histórica que o Brasil sempre teve com os Estados Unidos, aliado dos Estados Unidos em 2 guerras mundiais. Cedeu bases no Nordeste, da onde veio o Humberto Borges, para os americanos na Segunda Guerra Mundial, mandou suas tropas para a Itália. O Marco Rubio diz que o Brasil não se alinha entre as nações amigas dos Estados Unidos. Agora, quem é esse Marco Rubio? Por que você está tão elegante assim? Ser amigo dos Estados Unidos é um perigo. Ser inimigo é ruim. Agora, ser amigo dos Estados Unidos é fatal. É fatal. Já dizia o Marco Rubio é amiguinho dos Bolsonaro, né? Exatamente. O Trump, ele apoia quem for conveniente para ele. Mas o Marco Rubio é da turma dos Bolsonaro. E aí, por causa disso, o Flávio está despencando de novo nas pesquisas, porque estão ligando o novo tarifaço e o risco do Pix ao Flávio. E aí isso aí colou na cara dele que ele não consegue descolar de jeito nenhum. Atrasado, quero dar notícias. Hoje, nesse momento, agora, nessa hora, como dizia o João, nessa hora, está entrando em vigor a lei o decreto que o Trump assinou, declarando acho que o Humberto saiu do ar. Voltou. Organizações terroristas. Então, eu fiz um rápido levantamento. Está entrando no ar, a validade. Nossa, hoje a gente está complicado. Hein?
Eu estou. Para mim, a voz do Humberto está chegando distorcida, que nem era antigamente, que parou, que ficou Não, eu cheio de estou. Eu robô. tive que mudar equipamento. Não, mas eu estou ouvindo, Humberto. Agora, já que você falou em Que está entrando em vigor hoje, agora, o decreto do presidente dos Estados Unidos que declara as organizações, o crime organizado aqui no Brasil, como organizações terroristas. E eu fiz um levantamento para saber se os Estados Unidos têm organizações terroristas. Tem várias, então nós temos que cobrar reciprocidade. Os Estados Unidos têm o cartel de Saiu do ar. Sinaloa, o cartel de Medellín, Que vai começar a vigorar amanhã. Essa definição entra em cartaz amanhã, das organizações terroristas. mas rapidamente, para falar um pouco sobre o Marco Rubio, quem é o Marco Rubio? Não é? O New York Times, dessa semana, tinha uma extensa reportagem sobre o Marco Rubio. O Marco Rubio é uma pessoa sem nenhuma convicção. A carreira dele sempre mostrou isso. O Marco Rubio alega, em primeiro lugar, o avô do Marco Rubio era um imigrante ilegal nos Estados Unidos, recebeu ordem de deportação. Depois de muitas idas e vindas, ele acabou sendo perdoado, mas ele era imigrante ilegal nos Estados Unidos, o avô do Marco Rubio, que apoia o Donald Trump no combate aos chamados imigrantes ilegais. O Marco Rubio diz que a família dele saiu de Cuba fugindo de Fidel Castro. É mentira. A família do Marco Rubio saiu de Cuba fugindo do Fulgêncio Batista, que era o ditador antes do Fidel Castro. É até uma pessoa tão sem convicções que ele foi criado em Miami, na Flórida, como católico, porque há muitos hispânicos em Miami, na Flórida, e o catolicismo é muito forte entre eles. Aí a família se mudou para Utah, para a cidade de Salt Lake City, que é o centro do mormonismo dos Estados Unidos. E o Marco Rubio simplesmente virou mormon. Passou a frequentar a igreja mormon. Aí a família voltou para a Flórida, ele voltou a ser católico. Ele era inimigo do Donald Trump, que zombava dele por ser baixinho. Hoje ele está lá apoiando o Donald Trump e tudo. É um camaleão. Cara, o que está acontecendo hoje é que nós temos que cobrar reciprocidade, já que os Estados Unidos cobraram, podem intervir no Brasil devido ao decreto do Trump, que passa a vigorar hoje, Celina, hoje mesmo, decreto que passa a vigorar como os nossos pés de chinelo aqui do Morro dos Prazeres, o tráfico daqui, como organizações terroristas. O governo brasileiro tem que também denunciar as organizações terroristas que tem nos Estados Unidos, que são os cartéis. A máfia dos Estados Unidos é uma organização terrorista. Nós podemos exigir os mesmos direitos para impor sanções aos Estados Unidos. Não é só o Trump diz e o Lula ouve, não. O povo tem que se mobilizar nesse sentido. A organização terrorista está sobrando nos Estados Unidos. Cartel de Sinaloa, cartel de Medellín, tem os Hell Angels, tem sindicatos de cadeia que são organizações terroristas, gangues de motocicleta, tudo isso é organização terrorista. E agora vem o Trump e arranja um para intervir no Brasil. Isso aí que é o grande problema. Me desculpe a ênfase, mas hoje eu estou de gravata. Pô. Olha aqui, você está muito elegante. Agora eu queria... Os maiores fornecedores de armas do Brasil são os Estados Unidos. Eu queria dar duas pinceladas. Eu queria dar duas pinceladas rápidas a propósito. Hoje saiu uma notícia em relação a ontem, né? Mas está nos jornais de hoje, que o Trump acaba de sofrer uma derrota na Câmara dos Deputados em relação a essa guerra no Irã. Porque pela primeira vez os deputados tiveram coragem, com o apoio de alguns republicanos, veja bem, porque os republicanos são a maioria na Câmara dos Deputados. Alguns republicanos se passaram para o lado dos democratas e disseram que o Donald Trump não pode fazer guerra contra o Irã por sua única e exclusiva vontade. Ele tem que pedir autorização do Congresso. Isso é uma medida um tanto inócua, porque ainda vai ao Senado. E no Senado, acredita-se, a maioria republicana vai prevalecer. Mas, de qualquer maneira, é um sinal de que as coisas não estão se encaminhando tão bem assim
quanto o Donald Trump esperava, quando ele perde uma maioria na Câmara dos Deputados, e essa maioria então está dizendo: você tem que parar com essa guerra do Irã, você tem que pedir licença à Câmara para declarar guerra ao Irã. E, na realidade, a situação dos Estados Unidos com o Irã vai de mal a pior, porque não parece haver uma solução em vista. Ele acreditou naquela história do Netanyahu, de que se os Estados Unidos atacassem o Irã, a população iraniana ia se rebelar, ia se voltar contra o próprio governo. Nada disso aconteceu, e está essa situação no momento. Agora, eu queria falar... Eu vou até tirar a gravata. Tudo bem. Então, eu queria falar de outra coisa. A Copa do Mundo começa semana que vem, e eu estou aqui encarregando o Humberto Borges de conseguir que na próxima semana o grande amigo dele, João Máximo, com quem nós conversamos esta semana, almoçamos com ele, compareça, porque ele é um grande historiador do futebol. Ele tem que comparecer aqui no nosso YouTube para falar sobre essa Copa do Mundo, que vai estrear no dia seguinte. O nosso YouTube... o Yes, Nós Temos Banana, na próxima sexta-feira, no dia seguinte o Brasil estreia na Copa do Mundo. Zé Inácio, o João Máximo está nos assistindo. Ele é um dos milhões de bilhões de telespectadores do Yes, Nós Temos Banana. Então vamos mandar um recado para o Zé. Eu peço, você pede, ele pede. Ô, João, dá um alô na Copa, cara. Você sabe tudo de futebol. Você sabe tudo, nós conversamos sobre o futebol. Você era mais íntimo do que o revólver do João Saldanha. Ele disse que nos assiste. Venha, João, venha se juntar a nós semana que vem. Pelo menos uma vez, né? Um apelo Pelo menos uma vez. Compareça uma vez na estreia do Brasil na Copa do Mundo. Vai ficar o nosso apelo aqui e vamos nos despedir, então, e elogiar a elegância do Humberto com a sua gravata. E esperar... Eu entendi muito bem qual foi dessa gravata, o Humberto. Explica, conta aí por que você botou a gravata. E esperar... Para dar a notícia da Vuvuzela. Porque não vai ter Vuvuzela. Vou ter essa gravata porque vocês merecem todas as homenagens. Vocês botaram primeiro para botar esse programa que eu estrago quando no ar. Vamos ficar por aqui e esperar que na próxima semana Humberto Borges consiga entrar a tempo e traga com ele o João Máximo. Um abraço para vocês, até a próxima sexta-feira. João. Bom fim de semana aí para todo mundo. Aproveite o frio, em Correias. É isso, Celina, porque no Brasil é coisa rara. Um abraço, tchau.